No Agri Tendências, bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio, meus amigos do Terra Viva. Silmar, como é que está o mercado aí? Porque a decisão do ministro Dino de punir bancos brasileiros que impuserem sanções ao ministro Alexandre de Moraes por conta da lei americana que foi colocada para ele, criou uma confusão no mercado, deixou os bancos numa saia justa e está um alvoroço no mercado. O presidente Lula está apoiando a decisão do ministro Dino, os ministros do Supremo estão divididos, a casa está pegando fogo, Silmar. Está complicado, realmente os bancos são uma sinuca de bico aqui. Duas alternativas que eles têm, as duas são perigosas, já que se isso tem efeito interno aqui, pega sanções aí do governo americano, se for externamente mais ainda, parece que a única alternativa que resta é realmente pedir delicadamente para o nosso ministro Alexandre de Moraes: ministro, abra uma conta aí numa cooperativa de crédito aí, deixa a gente de fora aqui, a gente cancela a sua conta numa boa, fica todo mundo bem. Parece que não tem outra alternativa também. É, é. Vamos ver quem é a cooperativa de crédito aí que vai. Tem várias aí na área rural que o ministro pode abrir conta. Alguns são nossos amigos, inclusive nós conhecemos, podemos apresentar até. Porque realmente com os grandes bancos a coisa se complica, porque todos eles têm operações nos Estados Unidos, têm operações internacionais, operações com dólar, operam todas as marcas de cartões de crédito, que são todas elas praticamente americanas. É uma bucha de canhão, hein? Vamos ver o que vai dar. Mas O mais importante do ministro, né, é uma pessoa só, né, em relação à comunidade inteira, que é a população toda do país, além da questão do próprio país, né, que está em jogo aqui. Então não tem muita escolha, né, também. Pois é, o que a gente vê é que uns 300 aí estão sendo muito protegidos e beneficiados contra os milhões que são todos os outros brasileiros. Vamos ver no que vai dar. Vamos lá. Já atrasamos um pouquinho o seu up-to-date aí, mas o Então, assunto era importante. Vai lá. tá bem, mercado financeiro calmo agora, depois de toda essa polêmica aqui dos 2 dias atrás, que mexeu muito com o mercado, o dólar explodiu, bolsa despencou, especialmente por causa das ações dos bancos. O mercado deu uma acalmada agora, porque está em vista aí de talvez um desfecho para essa situação incômoda. Então o dólar está operando com leve alta agora há pouco, de 0,1%, R$ 5,47. O mercado de ações não se recuperou do tombo de 2 dias atrás, está caindo, inclusive, um pouquinho mais, 0,3%. Ontem subiu um pouquinho, apenas 0,1%, ou seja, não recuperou aqueles 2,1% que perdeu na segunda-feira, na terça-feira. Bom, mercado de petróleo praticamente estável, pequena alta de 0,1% nesse momento, US$ 66,90 o barril. E o mercado de commodities agrícolas mostrando uma recuperação aqui nos preços dos grãos, milho subindo na Bolsa de Chicago 1,2%, o trigo também sobe um pouco, 0,2%, soja com boa alta nesse momento de 1,1%, algodão 0,1% de alta também na Bolsa de Nova York, e o café continua subindo todos os dias, não é diferente hoje também. O Arábica subindo 2,7%, são altas bem acentuadas, a gente está falando em dólares, isso na Bolsa de Nova York. Em Londres, o Robusta acompanha também com alta de 1,6%. Continua a preocupação com o clima aqui no Brasil, por um lado, por outro lado, há o efeito da falta de produto no mercado do americano por conta do tarifaço de 50%. Você não está indo café para lá, a bolsa sobe, porque falta café nos Estados Unidos. Por enquanto, nenhum desfecho sobre essa situação ainda. Na contramão aqui temos aqui arroz caindo um pouquinho, 0,9%, cacau menos 0,9% também, açúcar queda de 1,2%, suco laranja também cai 1,6% e também o boi gordo no mercado futuro da B3 com recuo de 0,4% nesse momento também. Esse é o retrato dos principais mercados nesse final de manhã de quinta-feira. Bom, vamos lá então. Começando com a soja, porque os produtores norte-americanos enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Não é nem uma carta, é uma intimação, quase que uma ordem, solicitando que o governo do Trump dê prioridade à soja, fazendo isenções nas negociações com a China. A carta foi enviada pela maior entidade de agricultores de soja dos Estados Unidos, American Soybean Association. O fato ocorre após os Estados Unidos terem perdido participação do comércio do grão para o Brasil, principalmente com as tarifas retaliatórias entre o país norte-americano e a China. No texto, a associação pede para que o governo retire as tarifas chinesas sobre a soja americana
e apresente compromissos de compras futuras. Segundo os produtores, a China importa mais de 60% do suprimento mundial de soja, com os Estados Unidos sendo a principal fonte. Com as tarifas, a soja dos Estados Unidos ficou 20% mais cara que a produção sul-americana. Por isso, segundo o texto da associação, a China recorreu ao Brasil, que expandiu a produção para atender a demanda. O presidente da associação, Caleb Hagland, ainda complementa que os produtores de soja dos Estados Unidos estão à beira de um precipício comercial e financeiro. É isso aí, começou a pressão. Montaram o lobby e agora vão pressionar, né? O que você acha que vai dar nisso? A gente já comentou sobre vários aspectos. Bom, Davi, realmente a China está ausente do mercado americano, não faz sentido estar importando soja dos Estados Unidos com tarifa de 10%, mesmo que tenha sido baixada para 10% por enquanto, está havendo uma trégua enquanto se negocia Estados Unidos e China. Está comprando no Brasil, está comprando um pouco da Argentina, de outros países fornecedores. Concentrou basicamente aqui no Brasil o grosso das suas importações e praticamente quase nada dos Estados Unidos. Então, claro, o produtor americano na pressão agora, porque a colheita vai começar agora, em setembro, da safra nova dos Estados Unidos, uma safra grande, uma safra boa. Tanto vai vender para quem? A China sempre comprou uma parte lá, 40% lá, outros 60% aqui do Brasil, sempre importou mais do Brasil. Não está comprando nada de lá, então a pressão está muito grande agora sobre o governo americano para tentar ver o que dá para fazer. Então, precisa para remover qualquer tarifa. Dificilmente isso vai acontecer no curto prazo, porque a negociação com os Estados Unidos e China envolve muitos produtos, é uma pleia muito grande de produtos, é uma questão extremamente delicada, porque é justamente o principal alvo desses tarifaços dos Estados Unidos. É o caso da China, né, que tem realmente um superávit gigantesco em relação aos Estados Unidos nas suas relações comerciais. Então, a soja é apenas um elo da cadeia, mas a pressão está aumentando. É bom lembrar sempre que o grande eleitor do Donald Trump é exatamente no meio oeste americano. Botaram em peso em Donald Trump, inclusive, principalmente, o próprio produtor de soja americano. Então, a situação é complicada para o próprio presidente americano para ver como é que ele sai dessa situação. Enquanto isso, o produtor brasileiro está se beneficiando. Agora, é bom levar em consideração também, isso serve como alerta, inclusive, que se essa situação mudar, ou seja, se houver algum acordo lá que favoreça particularmente a soja, digamos, elimine a tarifa da soja e concentra a negociação em outros produtos, aí o produtor brasileiro tem que ficar de olho na próxima safra. Qual está sendo já vendida, está tudo tranquilo. A próxima safra começa a ser plantada agora, vai ser colhida lá a partir de fevereiro, aí sim pode ter algum problema ali se houver essa virada, por exemplo, e os chineses, para compensar, acabam invertendo a situação e comprando mais soja americana num primeiro momento do que soja brasileira. Então é bom ficar de olho, porque isso mexe com os preços, inclusive. E é bom ficar de olho porque é o chinês. Todo mundo diz que o judeu que é um bom negociante no mundo dos negócios, mas o chinês é astuto e o chinês gosta de fazer negócio. Se a maré virar para o lado bom do bolso deles, nós vamos ter problema aqui, com certeza. É bom lembrar que tanto China quanto os judeus têm uma civilização de 5.000 anos, né? Os chineses também, sim, tem uma história grande por trás aqui que dá uma experiência danada, né, também. Os chineses colonizaram a costa oeste dos Estados Unidos. Os chineses tinham a maior frota naval, já tiveram a maior frota naval do mundo, andaram pelo mundo todo. A costa leste dos Estados Unidos, ali Los Angeles, São Francisco, o que tem de chinês lá é um negócio impressionante, né? Enfim, vamos aguardar aí os dois, você lembrou bem, os dois povos mais antigos, muito antigos, milenares e que sabem muito bem negociar. Vamos aqui para o tarifaço. O tarifaço está aí, mas em meio à crise do tarifaço, o presidente Lula não telefonou para o presidente Trump, mas conversou ontem com o presidente da França, Macron, sobre o tarifaço e sobre outros assuntos, como o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e também a guerra na Ucrânia. O comunicado divulgado pelo Itamaraty afirma que os dois líderes sinalizaram a intenção de concluir o diálogo para finalizar o tratado entre os blocos ainda neste ano. Vale lembrar que o Brasil está na presidência do Mercosul neste semestre e pretende superar as divergências com a França para colocar o acordo em prática. No telefonema de 1 hora, Macron também elogiou a participação do governo brasileiro no chamado Grupo de Amigos da Paz, que colabora na busca pelo fim do conflito na Ucrânia. Sobre tarifaço, Lula disse a Macron repudiar o uso político de tarifas comerciais
e informou o aliado europeu sobre a reclamação aberta na Organização Mundial do Comércio. Ô, Silmar, acho que você deve gostar de pepino, aquele pepino em conserva. Pelo menos os gaúchos gostam muito e o Rio Grande do Sul é um grande produtor de pepinos em conserva. Você gosta, você já assinou a cabeça. Hã? E aqui o pepino é barato, né? Metade do preço que eu pagava em São Paulo, né? Ah, uma delícia. Pois é, mas eu usei aqui o pepino para fazer uma analogia, porque quando o pepino é muito grande, nos vidros de pepinos em conserva, costumam vir 3, 4 ou 5 pepinos. Quando é aquele pequenininho mini, vem bastante, né? Mas esse vidro de conserva aí, o pepino é grande. São grandes os pepinos e só vieram 3. Um deles, tarifaço, o outro, acordo entre Mercosul e União Europeia, e o terceiro, guerra na Ucrânia. O pepino não tem nada a ver com isso, é uma coisa saborosa e deliciosa, mas só tem pepino aí sobre o que o Lula e o Macron conversaram, hein? Bom, o principal objetivo da conversa é tentar ver se há algum avanço, que é o principal objetivo de Lula, no acordo entre Mercosul e União Europeia. E a França é o principal obstáculo, né? É muito difícil. Então há uma tendência aqui de tentar avançar nas conversas. Macron realmente é o grande empecilho lá, porque sofre muita pressão dos agricultores franceses, que são contra esse acordo com o Mercosul, porque eles temem perder mercado, temem perder competitividade, e perdem mesmo, né? E os produtores aqui da América do Sul são bem mais competitivos em termos de vários produtos que concorrem com os produtos que eles têm lá na França. Então, existe uma resistência muito grande, o presidente Macron realmente é o grande obstáculo. Lula acredita que vai fechar o acordo Mercosul-União Europeia. Tem que convencer o Macron. Por enquanto, a própria matéria diz aí que é tentar avançar no diálogo para depois chegar a algum tipo de acordo, que seja lá qual for. Dificilmente isso vai avançar tão rapidamente quanto gostaria o presidente Lula, que está agora na presidência aqui do Mercosul. É muito difícil, a pressão é muito grande. A França tem outros aliados também que são contra esse acordo. Melhorou bastante o clima lá. A Alemanha, por exemplo, já está mais a favor, Espanha parece que também. Tem a França, tem a Irlanda, a Polônia, que são países que também têm produção agrícola, que são contra. Então é difícil chegar a esse acordo. Então, vale o otimismo de Lula aqui, mas, sinceramente, não é para esse ano, não. Não é mesmo. Você me fez lembrar meu pai agora, porque ele gostava muito desse sotaque gaúcho que você apresentou agora, quando você falou qual, tal e qual. Então, meu pai, quando falava tal e qual, ele puxava o L que nem o gaúcho. É muito legal isso. Bacana. Vamos para o próximo assunto aqui. Preços do frango e da carne suína devem seguir firmes no mercado interno até o final deste ano, mesmo com o impacto da gripe aviária nas exportações da carne de frango brasileira. Informações do Ricardo Santinho, presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Fala, Santinho. A BPA fez a sua avaliação do desempenho da avicultura e sinocultura nos primeiros 7 meses do ano e os números são muito positivos. Mostram a resiliência, a fortaleza desses setores, que mesmo enfrentando os turbilhões geopolíticos e o maior desafio da avicultura brasileira, que foi o primeiro caso único e isolado e já superado de influenza aviária em aves comerciais, conseguiu fazer com que a suinocultura vai fechar provavelmente com 5.420.000 toneladas produzidas e 1.450.000 toneladas exportadas. Ambos são valores recordes quando comparados com o ano passado. Mas o importante é que a suinocultura, além de ter desempenho positivo e receita cambial superior ao que foi no ano anterior, ele também mantém a disponibilidade no mercado interno, com mais de 18 quilos de habitante ano de disponibilidade. E no frango, o maior desafio decorrente da influenza aviária, a gente consegue chegar nesses primeiros 7 meses do ano apenas com 1,7% a menos das exportações do que o ano passado. Enfrentamos o maior desafio que tivemos. Caíram as exportações no mês de junho e de julho, mas já começaram a ter uma retomada, mostrando que o setor é forte e deve fechar o ano, provavelmente com crescimento na produção, chegando a 15.400.000 toneladas, 3% a mais do que no mesmo período do ano anterior. Quando olhamos as exportações de carne de frango, que reduziram até agora 1,7%, devem chegar ao ano até no máximo 2% a menos, menor do que foi o período do ano anterior. Muito diferente das outras nações que, quando tiveram o seu primeiro episódio de influenza aviária, despencaram nas exportações e tiveram problemas no mercado interno. Ao contrário, nós mantivemos a exportação em volumes até superiores, uma média superior a 400.000 toneladas ao ano, e vamos fazer uma disponibilidade do mercado interno de 47,8 quilos per capita habitante ano. Essa é uma vitória. Dentro de um cenário tão difícil, conturbado, com geopolítica mudando
e tendo enfrentado a influenza aviária, a resiliência da nossa produtora, das indústrias cooperativas, do setor como um todo, a harmonia do governo federal, o governo estadual, fazendo a defesa da nossa produção, tendo transparência, mas acima de tudo deixando a imagem do Brasil mais fortalecida no mundo, mostrando que nós conseguimos enfrentar esse episódio único e isolado da influenza aviária, não deixamos ele se espalhar na nossa produção e conseguimos dizer para os nossos parceiros mundiais, de mais de 150 países do mundo, que estamos prontos para seguir parceiros na segurança alimentar global. Zé Silmar, tá aí. O Gaúcho Santin, também gaúcho, como você, dando aí notícias do frango brasileiro, que ao contrário daquele voo da galinha, que é curtinho, toque, 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 o frango brasileiro não, o frango brasileiro, ó, é jato intercontinental, vai longe cada vez mais. Eu gosto desse otimismo do Santinho lá. Mas é a obrigação dele, né? Pra defender a entidade que preside, né? Agora, é possível, inclusive, que haja um aumento na produção de frango. Agora, é difícil você ter aqui um resultado positivo nas exportações, por exemplo. Já quebrou o ritmo, né? São 2 meses aí praticamente parados. Não voltaram ainda os Estados Unidos, perdão, a China e nem a União Europeia, são 2 mercados importantes. Os chineses não deram um sinal de vida ainda. Portanto, isso quebra muito aqui o ritmo das exportações brasileiras de carne de frango. Considerando todo esse episódio aqui da gripe aviária, ainda assim é um grande progresso o resultado final das nossas exportações, mas realmente eu acho que o ano vai terminar no vermelho aqui em termos de desempenho das exportações. Aí o crescimento da produção, que é possível ainda, vai depender bastante do próprio mercado interno. O frango ficou mais barato, de certa forma, em determinado momento, isso beneficiou aqui o consumidor brasileiro. Tem uma tendência, portanto, de haver um aumento do consumo esse ano, e isso favorece e compensa, em parte, portanto, essa questão que prejudicou bastante as exportações do frango brasileiro. As exportações, pouco a pouco, estão voltando ao normal, mas, como eu citei, né, 2 grandes mercados ainda continuam de fora e não se sabe quando é que voltam. Aí, então. E só para não deixar passar batido, a notícia que saiu agora há pouco aí, a Polícia Federal está trabalhando bastante aí com as questões aí de dinheiro escondido, de fraude fiscal. Hoje pegaram um grande empresário aí que tinha uma camisaria muito famosa em São Paulo, que depois se espalhou pelo Brasil inteiro e que depois acabou quebrando aí por uma série de problemas financeiros e tem muitas ações na Justiça Trabalhista. Hoje está complicada e a Polícia Federal prendeu um dos filhos que os velhos já faleceram e está à procura do outro, né? Então a Polícia Federal está de olho aí nos empresários e nas fortunas. E só para não deixar batido, me chamou a atenção na semana passada, naquele caso do dono da farmácia lá e do diretor da loja varejista, o fato que não importa de onde vem o sujeito, que tipo de educação que ele recebe. Quando ele tem a índole para coisa ruim, ele vai mesmo. O sonegador, da Secretaria Estadual de Receita, que fazia a cutruca toda, a armação e que está preso, era um gênio. Ele se formou no ITA, sabe o ITA? O ITA, já vou sair. O ITA, ninguém entra fácil no ITA. Então, quem sai do ITA, formado engenheiro, já sai com emprego garantido e disputado. Ele não só se formou no ITA, como se formou em primeiro lugar da turma. Mente voltada para o mal. O dono da farmácia nasceu numa cidadezinha pequena lá do Paraná, de família pobre, e recebeu alfabetização e orientação no Mobral. Você lembra do Mobral? Então, do ITA ao Mobral, ou de qualquer lugar, quando a mente do sujeito está direcionada para fazer coisa errada, ele faz, minha gente. Essa é a conclusão. É verdade também. Aí ninguém segura, não adianta. Ninguém segura. Está na índole. Está na índole, exatamente. Vai lá que você tem mais coisa aí para o nosso AgroMais. Um abraço e até amanhã. Tchau. Uma boa tarde, até amanhã.